Muito bem, né? Cada um com seus problemas, né? Muito bem. Então, voltamos aqui. Nesta parte da aula, vamos prosseguir. Já estamos recebendo aqui os e-mails, as dúvidas, super importantes as participações de vocês. Vou rapidamente passar aqui a palavra ao professor, mas eu deixei de salientar que, nesta obra Processo Tributário, do professor Hugo II, nós vamos ter aqui, digamos, metade do livro, o professor me corrija se eu estiver equivocado, mas metade do livro dedicada ao processo administrativo tributário e a outra metade dedicada ao processo judicial tributário. Então, para este módulo, esta obra, que não é uma obra extenuante, né, por ser muito grande, ela não é muito grande, é uma obra que valerá a pena vocês conhecerem. Tá? Fica aí a nossa dica, processo tributário, Hugo II, sexta edição. Processo administrativo, processo judicial, tudo aqui dentro. Professor, vamos que vamos. Vamos lá, professor. Não pode falar que eu acho que... Tá ligado? Tá ligado, Brasil? Ótimo. Então, retomando, professor Sabaio, o que nós estávamos falando antes do intervalo, as decisões judiciais eventualmente são discrepantes, às vezes acontece, portanto, de transitar em julgado uma decisão e depois a jurisprudência mudar. Isso fez com que se discutisse a coisa julgada em matéria tributária, porque isso em matéria tributária é mais frequente, mas há algumas particularidades que merecem a nossa atenção, e nós vamos ver que essas particularidades são mais frequentes em matéria tributária, mas elas não são típicas ou inerentes apenas às questões tributárias, elas podem estar presentes em todas as outras questões. Eu convidaria os senhores a refletirem sobre o seguinte: o que é que um juiz faz em uma sentença? Já que a coisa julgada é uma qualidade da sentença, que é a qualidade da imutabilidade, o que é que o juiz faz em uma sentença? Ele compõe o litígio, ele resolve o conflito, dizendo, evidentemente, se nós estamos falando de um processo de conhecimento, fazendo o acertamento, a certificação do direito questionado. Em rápidas palavras, alguém entende possuir um direito e entende que esse direito não foi respeitado por outra pessoa. Então, alguém tem uma pretensão a que o seu direito seja atendido, só que essa pretensão é resistida por alguém. Esse alguém nega que esse direito exista. Então, esse problema é levado ao judiciário, que tem a atribuição de dizer o direito em última instância, com caráter de definitividade, exatamente a tal coisa julgada. Então, o que o judiciário vai dizer? Qual dessas duas partes tem razão? Ou, se o direito pretendido por uma das partes e resistido pela outra, se ele realmente existe ou não. E lembrando que nós estamos falando de direito subjetivo. A palavra direito, ela tem múltiplos significados. Dentre vários outros que nós poderemos arrolar aqui, direito pode significar direito objetivo, quando eu falo das normas que estão em vigor. De acordo com o direito brasileiro, não existe pena de morte, salvo em caso de guerra, etc. e tal. Eu estou falando de direito no sentido objetivo. As leis, a Constituição, os decretos que veiculam normas jurídicas. Quando eu falo de direito subjetivo, eu falo do direito de alguém, a faculdade de alguém de fazer alguma coisa, de reclamar alguma coisa no âmbito de uma relação com outra pessoa, numa relação jurídica. Esse é o direito subjetivo. O direito subjetivo, ele decorre de uma norma e de um fato, fazendo aquele silogismo do primeiro e do segundo semestre da faculdade de Direito, da graduação. Nós temos uma norma que prevê uma hipótese e prescreve uma consequência que deve ser seguida se e quando aquela hipótese acontecer. Se acontecer fato tal, deve ser respeitada a consequência X. Essa é a estrutura das normas, pelo menos das que têm estrutura de regra. Quando acontece o fato, previsto naquele se o contribuinte auferir renda, deverá pagar imposto de tantos por cento dessa renda. É uma norma. Agora, quando o Joãozinho Pereira aufere o salário dele no final do mês, acima de tantos mil reais, ele realizou o fato que se encaixa na hipótese. A norma incide sobre esse fato e gera
o dever e a obrigação, respectivamente, de que aquela consequência que ela previa, hipoteticamente, seja respeitada. O que o advogado pede na petição inicial? Que esse direito subjetivo seja respeitado do cliente dele. E é por isso que as petições iniciais, geralmente, têm um capítulo dos fatos, em que o advogado vai explicar que aconteceram aqueles fatos previstos nas normas. Depois ele tem outro capítulo do direito, em que ele vai falar das normas, que dão um colorido àqueles fatos e que essas normas fazem com que desses fatos decorra o que ele vai pedir no último capítulo da petição, que é dos pedidos. Que ele vai pedir ao juiz que reconheça o direito subjetivo que decorre daquelas normas e daqueles fatos. Então a norma incide sobre os fatos e gera os deveres, as obrigações, os direitos, gera uma relação jurídica decorrente dali. E a petição inicial, portanto, tem um capítulo dos fatos, um capítulo do direito, que é para falar exatamente das normas e dos fatos sobre os quais elas incidem, e, no final, o pedido é para pedir que se reconheça aquela consequência que é o direito subjetivo. E a sentença do mesmo modo. A sentença tem um capítulo para tratar do relatório, em que o juiz vai tratar dos fatos, da fundamentação, em que ele vai dizer das normas aplicáveis àqueles fatos e do dispositivo em que ele diz se existe ou não existe aquele direito reclamado. Muito bem. O dispositivo, portanto, é o fruto de uma conclusão daquele silogismo. Premissa maior, as normas dizem que se acontecerem fatos tais, deve ser cumprida certa consequência. Premissa menor, os fatos tais que aconteceram. E conclusão, o dever de cumprir a consequência. Vocês podem estar pensando, sim, mas não é para falar de coisa julgada? O que essas noções de teoria geral do direito têm a ver com coisa julgada e com direito processual? Teoria geral do direito, a teoria geral do direito ela nos dá conceitos que nos permitem resolver todos os problemas jurídicos. Na verdade, não existem problemas processuais, problemas tributários, problemas trabalhistas, problemas administrativos. Todos esses problemas são de teoria geral do direito, como é o caso da coisa julgada. O que acontece? Quando o juiz declara em uma sentença que transita em julgado e, portanto, se torna imodificável, que alguém tem um direito, ele o faz à luz de uma norma e de um fato. Pois bem, ele pode fazer isso, e aí entra um pouco, professor Sabag, da pergunta para o sorteio, no âmbito de uma relação instantânea. Ele pode fazer isso no âmbito de uma relação que aconteceu no passado e ficou no passado. O contribuinte praticou um fato uma vez, um fato que não vai se repetir outras vezes. E surgiu uma discussão se aquele fato se encaixa nas normas X, Y ou Z, e se desses fatos ou desse fato podem ser extraídas consequências tais ou tais, se ele tem dever ou obrigação de fazer isso ou aquilo. O juiz pode resolver isso na sentença. A sentença declarou que aquele fato no passado tem aquela consequência em face das normas que vigoravam lá no passado e tudo fica no passado. É um auto de infração que eu sofri relativo a fatos que eu pratiquei em 2010. Eu digo que não pratiquei esses fatos em 2010. É feita uma perícia, o juiz avalia os fatos, avalia a legislação que vigorava em 2010 e diz se em 2010 eu devia ou não devia aquele tributo. Essa situação fica isolada no passado. Bom, existem outras situações, porém, em que os mesmos fatos se repetem, não só no passado, mas no presente e no futuro. Os fatos eles se prolongam em relações que nós poderíamos chamar de continuativas. E eles podem continuar acontecendo, esses fatos, da mesma maneira como foram no passado e que foram reconhecidos na sentença. E aí, nesse caso, a sentença continua produzindo efeitos para o futuro, como a professora Ada destacou. Um exemplo pode deixar essa explicação mais clara. Suponhamos que em determinado município brasileiro existe uma lei que reconhece ou que concede isenção para contribuintes que sejam proprietários de imóveis
com um reconhecido valor histórico. Muito preocupado com a preservação do nosso patrimônio arquitetônico, nosso patrimônio, nossa memória, nossa história arquitetônica, um determinado prefeito de uma cidade do Brasil foi à Europa e ficou maravilhado com prédios antigos, prédios com os mais novos tinham 200 anos, 300 anos, e ele lembrou da cidade dele, que a casa que quando tinha uns 40 anos já derrubavam para fazer um arranha-céu. Ele pensou, na minha cidade não tem memória, se eu quero saber como é que era a minha cidade há 50 anos, eu tenho que ver uma foto, porque tudo está diferente e tal, eu quero preservar a história e tal, aí provoca a Câmara dos Vereadores e faz com que seja editada uma lei concedendo isenção para quem tenha imóveis com valor histórico. Não vão pagar IPTU. Muito bem. Existe determinada senhora, proprietária de um imóvel nessa cidade, uma casa muito bonita, muito grande, paga um IPTU muito pesado, e ela descobre que existe essa norma isentiva. Então, vai até a Secretaria de Finanças do município e diz, olha, meu filho, minha casa aqui ela tem um valor histórico e tudo, eu vim pleitear a minha isenção. E o auditor que a recebe diz, não, mas a casa da senhora não tem valor histórico não, a senhora tem que pagar o imposto. Ela diz, não, a minha casa tem valor histórico sim, eu sou isenta do imposto. A lei não diz que casa com valor histórico tem isenção, a minha tem valor histórico. Tem, não tem, se estabelece a controvérsia, a senhora perde a paciência, contrata um advogado e promove uma ação judicial. Uma ação declaratória da inexistência de relação jurídica que a obrigue ao pagamento do IPTU. Notem bem, ela não está impugnando um auto de infração que fizeram em determinado dia por fundamento X. Ela está impugnando a própria relação jurídica. Ela diz, olha, eu não sou devedora do IPTU, nem hoje, nem nunca. Enquanto, notem bem, enquanto existe uma lei concedendo isenção para casas com valor histórico, norma. E enquanto eu for proprietária de uma casa que tem valor histórico, fato. A consequência é, eu sou isenta. Enquanto permanecer a mesma norma e o mesmo fato, eu sou isenta do imposto. O município contesta, diz que não, que na verdade aquela norma não se aplica, que etc. Não vem ao caso os argumentos que o município vem a usar. O juiz determina a feitura de uma perícia, contrata lá uma comissão de arquitetos e engenheiros e historiadores para examinarem a casa da senhora, e eles emitem um laudo dizendo que essa casa realmente tem um valor histórico importante, ela tem pelo menos 200 anos, ali morou fulano e fulano e fulano, que foram personalidades da história da cidade, e o juiz declara na sentença que a casa tem valor histórico e que, portanto, à luz do artigo tal da lei municipal, é isenta. Essa sentença transita em julgado. Notem bem, essa senhora não vai precisar entrar com outra ação no ano seguinte, e outra no ano seguinte, e outra no ano seguinte. A sentença declarou que ela é isenta do imposto. E aí os senhores podem perguntar, mas isenta até quando? Eternamente? Eternamente. Enquanto perdurar a mesma situação de fato e de direito. Se um belo dia a Câmara dos Vereadores revogar a lei que dava a isenção para casas com valor histórico, da data da revogação em diante, o IPTU voltará a se fazer devido. Em relação aos fatos que aconteçam dali para frente, o IPTU voltará a ser devido. Em relação ao período passado, não. Enquanto vigorava a lei, a senhora não era obrigada a pagar o IPTU. E do mesmo modo, digamos que a lei não foi revogada, mas aquela senhora, um belo dia, perdeu a paciência e se desencantou com a casa dela, recebeu uma proposta muito interessante de um grande shopping center, vendeu a casa foi posta abaixo e foi construído um prédio moderno naquele lugar. Ela não vai poder dizer, não, mas eu tenho aqui uma coisa julgada que me diz isenta do IPTU. A senhora é isenta quando tinha aquela casa. Agora que fizeram um shopping center, ou um estacionamento, ou enfim, a casa foi derrubada e fizeram outra coisa no lugar, mudou o fato. O fato que foi premissa da sentença não foi esse, então a situação modificou-se, a coisa julgada já. A sentença continua produzindo efeitos em relação aos fatos que ficaram no passado, mas ela não tem mais essa eficácia prospectiva em relação a fatos futuros. Então, essa é uma forma de resolver a questão dos efeitos da coisa julgada no tempo.
A eficácia da coisa julgada no tempo, ela continua produzindo efeitos no tempo até que haja uma modificação no estado de fato ou de direito, se ela diz respeito a uma relação que se repete, a uma relação continuativa. E a decisão se refere à própria base dessa relação. Então, enquanto a base for a mesma, normas e fatos, a conclusão é a mesma. Bem, e voltando então para o caso da contribuição social sobre o lucro, o que mudou? Será que mudou a norma? As leis continuam as mesmas. Ah, mas teve mudança, teve uma lei que mudou a alíquota da CSL, teve outra lei que mudou isso ou aquilo, mas foram mudanças circunstanciais, não foram mudanças no componente que as decisões consideraram relevante, que foi o fato de ser arrecadada pela Receita Federal e não pelo INSS. Se a sentença disse, das normas em vigor, se conclui que essa contribuição, por ser arrecadada pela Receita Federal e não pelo INSS, é um imposto. Então, ela é inconstitucional. Se, evidentemente, no ano seguinte, 2 anos depois, 5 anos depois, uma lei fosse editada para que aquela contribuição passasse a ser arrecadada pelo INSS, a decisão não produziria mais efeito, porque o defeito que ela apontou foi corrigido. Mas não foi o caso das alterações que nós tivemos na CSL. Então, mesmo tendo algumas alterações em algumas leis da CSL, essas decisões que transitaram em julgado continuam produzindo efeitos. Alguém pode dizer, mas teve a decisão do STF. A decisão do STF foi uma importante mudança no estado de fato ou de direito. E aí se coloca o grande problema. Se tivesse sido em uma ADIM, teria sido uma mudança, equivaleria a uma lei nova. A ADIM tem eficácia, a decisão proferida em ADIM tem efeitos erga omnes, para todos os efeitos aquilo equivale a uma lei nova. A revogação lá equivaleria à revogação da lei isentiva da velhinha dona da casa histórica. Se o Supremo, através de uma ADIM ou de um ADC, afirmasse que a contribuição social sobre o lucro é válida, dali para frente ela passaria a ser devida mesmo por parte daqueles que tinham ações transitadas em julgado. Mas o Supremo julgou a validade da CSL, num primeiro momento, através de um recurso extraordinário, ao qual não foi dado o efeito expansivo por meio de resolução do Senado. Então foi um recurso que produziu efeitos entre as partes. E aí se coloca o problema. Se um contribuinte ou vários contribuintes conseguem decisões que transitam em julgado, que os desobrigam a pagar certo tributo, para todo sempre, enquanto permanecer a mesma situação de fato e de direito, e depois a jurisprudência do STF muda e faz com que todos os outros passem a pagar aquele tributo, o que fazer? O que fazer nessa situação? Bom, nesse cenário que, como eu disse para os senhores, aconteceu no Brasil em face principalmente da contribuição social sobre o lucro, várias teses se colocaram. Havia uma tese que dizia, a Fazenda tem que entrar com uma ação rescisória. Essa é a solução para o problema. Na verdade, a solução da ação rescisória não parece a melhor. Por quê? Porque a ação rescisória pressupõe que a decisão era errada. Era uma decisão que violava a literal disposição de lei. Ora, mas a decisão não era errada. Na época em que ela foi proferida, a tese era discutível. Aliás, era pacífico que aquele tributo realmente era inconstitucional. Como é que eu vou considerar que a decisão de um tribunal é a mesma coisa de literal violação à disposição de lei, só porque depois o Supremo adotou um entendimento diferente? Isso é jogar no chão, é tornar a letra morta o controle difuso. Tudo que qualquer juiz ou tribunal tiver feito diferente do STF, mesmo quando o STF ainda não tinha pronunciamento nenhum, vai se tornar grosseiramente errado só porque depois ele adotou um entendimento diferente. Então, esse já é um motivo pelo qual a rescisória não deveria ser o melhor remédio. Mas existe um motivo muito mais sério para isso. É o de que a rescisória pressupõe que a sentença tem um erro que era existente e detectável na época em que ela foi proferida. É por isso que o prazo para a propositura da rescisória começa com o trânsito em julgado. Os 2 anos têm início quando do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Agora, notem que paradoxo seria se a rescisória fosse o remédio adequado para corrigir sentenças passadas em julgado
em desconformidade com a jurisprudência dominante. Se a jurisprudência se firmasse mais de 2 anos depois, vamos supor que um contribuinte ganhou uma ação num TRF e o STF, em vez de firmar entendimento diferente 1 ano depois, tivesse firmado 3 anos depois. A rescisória já não poderia ser usada. Então, a rescisória teria um fundamento, que seria a mudança na jurisprudência do STF, que só seria verificável depois do início do prazo. Então, nós teríamos uma esdrúxula situação em que alguém teria um prazo contando para fazer uma coisa que ele só poderia fazer depois, que seria quando viesse a jurisprudência em sentido diferente. Então, não parece que a ação rescisória seja o melhor remédio, mas a Fazenda, em muitos casos, entrou com ações rescisórias. Há uma outra tese que diz que a Fazenda pode simplesmente cobrar o tributo, e foi, em alguns casos, o que ela fez. Simplesmente ela lavrava os autos de infração e dizia, não, quando o Supremo proferiu a decisão, automaticamente a sentença com trânsito em julgado perdeu seus efeitos. E aí invocavam aquela súmula 239. Não, aquela sua decisão só valia para aquele ano. Depois, ela não vale mais, até porque o Supremo mudou de ideia, ou no caso da CSL, ele adotou um posicionamento diferente daquele que os tribunais vinham adotando. Então vejam por que esse caso da CSL trouxe à tona de novo essa súmula 239 e toda essa discussão. A Fazenda, inconformada de não poder cobrar um tributo de um contribuinte que todos já sabiam que era devido àquele tributo, todos pagavam, mas aquele contribuinte específico não pagava, e invocava uma decisão passada em julgado. A Fazenda simplesmente autuava. Quando o contribuinte se defendia, não, mas eu tenho uma sentença passada em julgado. Não, mas isso só vale por 1 ano. Só valeu ali para 89. Depois, em 90, 91, já não valia mais. Exatamente. E tanto é assim que o Supremo tem entendimento dizendo que esse tributo é devido. Por isso que as duas teses se juntavam. Mas essa segunda, ela é realmente forte, impressionável, sedutora para aquele juiz, por exemplo, que não tem o traquejo com a nossa disciplina e que, diante de uma autuação e diante da nossa argumentação, poderá entender bastante razoável, acreditável esses argumentos da Fazenda, que, como você bem viu, à primeira vista tem uma súmula que parece que é a ferramenta principal, indiscutível. Não é? Por isso que, mais uma vez, a gente insiste. A súmula, ela é correta? Sim. Você não pode falar que a súmula é incorreta, mas ela pode não ser correta para determinadas situações. E ela não pode ser glorificada e generalizada como se pretendeu. Então, aí que está o ponto, né? Isso mesmo, professor. E a importância de diferenciar os dois casos que eu mencionei, porque a rescisória não é o melhor remédio, a rescisória seria o remédio para o caso de uma decisão errada já à época em que foi proferida, e se houve mudança posterior por conta da jurisprudência, vamos pensar então qual seria a melhor solução para equalizar os contribuintes. Porque, vejamos, de um lado nós temos um grupo de princípios que seriam materializados por isonomia, livre concorrência, que recomendariam esses princípios que se atribuísse mesmo tratamento aos contribuintes em mesma situação. Mas, de outro lado, nós temos outro grupo de princípios relacionados à segurança jurídica, relacionados à garantia da coisa julgada, que também tem status constitucional, e que recomenda, não, mas se alguns contribuintes questionaram e outros não, e alguns ganharam e outros não, eu tenho que tratar diferentemente as situações diferentes. Uns têm a coisa julgada a seu favor e outros não. Paciência. Então, nós temos esse conflito entre essas duas situações. A rescisória é uma solução radical que tem efeitos ex tunc. Ela implica afastar completamente a coisa julgada para que se alcance todo o período passado em que aquela pessoa não pagava o tributo. É uma solução drástica. E eu lembro, professor Sabag, de um empresário lá do Ceará que era de outro ramo, ele era do ramo da... Não é o caso do ramo do qual ele era, mas é um empresário bastante conhecido lá do Ceará, e ele estava nesse grupo de pessoas que tinha uma ação com trânsito em julgado para não pagar CSL. Isso
em meados da década de 90, entre